Todos acharam, amém? Vamos ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim: de onde procede as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se-á inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Convertei o vosso riso em prantos, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, te pedimos, Senhor, que ilumina as nossas mentes, nossos corações, e aplica a Tua palavra às nossas vidas. Quanto a mim te peço, Senhor, misericórdia e graça, porque eu sou pecador. Fala conosco, assim te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a história do homem, ela anda de mão dadas com a história da igreja. E aquele irmão, aquela irmã que tem o hábito de ler a Bíblia, ou já teve a oportunidade de estudar a Bíblia de uma forma mais calma, com mais tempo, pode observar que tanto na Antiga Aliança, no Velho Testamento, como na Nova Aliança, no Novo Testamento, a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, a mensagem de Deus para o homem costuma ser sempre a mesma: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Assim era antes de Jesus, e assim continuou depois de Jesus até os nossos dias. Mas hoje nós vivemos um momento muito especial na história da igreja, na história da humanidade. Porque em uma pregação passada eu falei a respeito da diferença teológica entre reino de Deus, e reino dos céus. O reino dos céus é um lugar imaterial, um lugar espiritual, aonde eu e você esperamos viver toda a eternidade quando partirmos dessa terra. Mas o reino de Deus, ele se estabelece dentro de nós, quando Deus passa a governar os nossos pensamentos, o nosso coração, as nossas vidas, as nossas decisões. E o reino de Deus, ele já tem se estabelecido em nossas vidas quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor Jesus passa a ser o Senhor dos nossos corações, das nossas decisões, das nossas escolhas, o reino de Deus, ele se estabelece em nossas vidas. E é interessante falar um pouco a respeito disso, porque se antes, na Antiga Aliança, a palavra que apontava para o arrependimento e para a volta de Israel para Deus apontava a figura do Messias, do Senhor Jesus que havia de vir, essa mensagem não envelheceu, porque apesar do Senhor Jesus já ter vindo, nascido, morrido, ressuscitado por nós, Ele ainda habita em nossos corações, ainda está no meio da igreja, ainda está trabalhando em favor das nossas vidas. Mas acontece que nós vivemos num momento muito especial, porque nós temos motivos para acreditar que vivemos no momento do fim da igreja na terra. Nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que ninguém sabe o dia nem a hora em que o Senhor voltará, em que a igreja será arrebatada. Mas existem sinais que apontam para o arrebatamento da igreja.
E se antes era necessário pregar, arrependei-vos, porque o reino de Deus chega até vós, hoje ainda mais é necessário dizer, arrependei-vos, porque o tempo está acabando. É tempo de conserto, de arrependimento, é tempo de se quebrantar, de se voltar ao Senhor, porque depois que a igreja for arrebatada, haverá um período de 7 anos de grande tribulação. E se você que teve tudo hoje para se reconciliar e se consertar com Deus, não se consertar agora, que está mais tranquilo, como vai ser depois que a terra passar por esse momento de grande angústia? O pastor Francisco de manhã falou a respeito de uma das características dos salvos, né? Que são as boas obras, que são os frutos. E o fruto de um salvo certamente é falar do amor de Jesus Cristo para outras pessoas. Mas existem 2 tipos de pessoa, 2 tipos de ministérios que são confiados dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, que são ministérios que têm uma responsabilidade muito grande. O primeiro ministério é o ministério pastoral, porque o pastor, ele vai prestar conta das vidas que foram confiadas a ele para Deus. Isso é uma coisa muito séria. E o segundo ministério, que tem um peso muito grande, não é o mais importante. O ministério pastoral não é o mais importante, nem o ministério que eu vou falar aqui agora. Mas são 2 ministérios que têm sobre si uma responsabilidade muito grande. O ministério pastoral e o ministério evangelístico, né? Nem todo pastor é um grande pregador. Nem todo pregador é necessariamente um pastor. Mas se o pastor vai prestar conta das vidas que a ele foi confiadas, o evangelista, o pregador, vai prestar conta da mensagem que ele trouxe à igreja. E a mensagem que Deus quer que a igreja receba nesses últimos dias é uma mensagem que confronta o pecado, que alerta para a necessidade da santidade, que desperta a igreja para o arrebatamento, para a volta de Jesus, uma mensagem que nos confronta. Eu não sou daqui de Campos, eu sou do Rio, e no Rio existe muita heresia, muita igreja que abre, que nasce de um dia para o outro. Mas aqui em Campos eu já tenho visto muitas coisas parecidas. No início do ano, eu passando com minha esposa em uma das ruas, uma avenida aqui de Campos, eu vi uma igreja grande de uma outra denominação que não é a nossa, e tinha um cartaz muito grande, um outdoor dizendo assim, 2021, o ano da colheita abundante, alguma coisa assim. E aquilo me deu uma tristeza tão grande no coração, porque nós estamos vendo que o funil, né, está apertando, as coisas estão piorando, as coisas não estão melhorando. E às vezes a pessoa está angustiada, ela está triste. Às vezes você que está em casa, que está chateado, triste, angustiado, sem força para vir na igreja, espera entrar por essas portas e ter um encontro com Deus, um encontro que fale ao seu coração, que te liberte, que te dê a alegria do Espírito Santo. E de repente você entra numa igreja onde só se fala em dinheiro, onde só se fala em troca. Essa é uma mensagem que não é a mensagem dessa hora. A mensagem dessa hora é uma só: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E no contexto, eu já vou entrar na mensagem do que nós queremos falar hoje. Nós não podemos deixar de falar que nós temos 3 grandes inimigos. Nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo é o pecado, a carne e o mundo. Porque o diabo só pode encostar na sua vida se o Senhor permitir ou se houver uma brecha. Mas as brechas, muitas vezes, quem dá essas brechas somos nós. E no livro de Tiago fala a respeito disso. É interessante que a palavra diz que o rei inimigo de Israel contratou um profeta chamado Balaão para amaldiçoar a Israel. Balaão não queria ir ao encontro de Israel para amaldiçoar o povo de Deus, porque ele conhecia o Senhor. Ele conhecia a bondade, conhecia a fidelidade, conhecia o cuidado de Deus. Mas Deus, depois de muita insistência, mandou até que ele fosse. O próprio Deus mandou que ele fosse. E quando Balaão chega com o exército inimigo e se põe diante da colina e vê o acampamento de Deus,
o rei manda que ele amaldiçoe Israel. E ele fala assim: eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou, porque contra Israel não vale encantamento, adivinhação, porque se o Senhor tem abençoado, ele já está abençoado, porque a palavra do Senhor se estabelece. E o rei fica furioso, porque o profeta não podia, em nome de Deus, amaldiçoar Israel. Mas então o que o profeta faz? O profeta, naquele momento, ele cede à tentação, porque o inimigo, o rei inimigo, chega para ele e fala assim: o que eu posso te dar para você me ajudar? Aí ele fala assim: olha, eu não posso, mas eu sei uma forma como eles podem ser alcançados e derrotados. Aí o rei toma um susto, fala assim: como assim? Se Deus diz que abençoa, se Deus diz que Ele é fiel, que Ele guarda, que a gente não pode tocar em Israel, como é que nós vamos vencer Israel? Aí Balaão fala assim: olha, nós não podemos amaldiçoar Israel, mas nós podemos induzi-los ao pecado. E uma vez que eles estiverem em pecado, eles podem sim ser derrotados. Então, Balaão vai, convoca prostitutas cultuais, que eram sacerdotisas, que cultuavam seus deuses através de relações sexuais com o povo da sua cultura, da sua cidade, e aquelas mulheres vão para o acampamento dos guerreiros, e lá seduzem os guerreiros de Israel, os homens de Israel, têm relações sexuais com eles, se embebedam, pecam contra Deus, Deus se afasta, e naquele momento, a presença do Senhor, ela é tirada do meio dos homens de Israel. E quando a batalha, a luta se estabelece, Israel toma uma coça. Ele é vencido por causa do seu pecado. E assim somos nós. Muitas vezes nós somos vencidos, não porque o Senhor permitiu, mas porque nós colocamos entre nós e Deus essa grande barreira, essa grande muralha que é o pecado. Então vamos à palavra do Senhor agora. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, e nada tens porque não pedis. A palavra do Senhor começa a nos dizer que a nossa carne milita contra o nosso espírito, e que as coisas que nos seduzem são aquilo que nos fazem ter as nossas grandes derrotas. Então ele fala que nós não devemos cobiçar as coisas do mundo, mas nós devemos pedi-las a Deus, para que o Senhor possa nos abençoar, de modo que nós não venhamos a aplicar os nossos corações aquilo que não agrada ao Senhor. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Essa é a primeira lição da palavra que eu quero trazer aos irmãos. Porque nós, nessa última hora, nós temos que estar como Neemias. Neemias, quando foi reconstruir os muros da cidade de Israel, com uma mão ele tinha a pá do pedreiro e com outra mão ele tinha a espada. De modo que, se o inimigo viesse atacá-los, eles estariam preparados para a batalha, todavia não estariam com a obra do Senhor parada. E aqui nos fala a respeito disso. Toda vez que nós quisermos nos tornar amigos do mundo, nós nos constituímos inimigos de Deus. Nós, igreja, temos que amar e respeitar aqueles que são diferentes de nós, mas nós temos que ter a nossa identidade, as nossas opiniões, as nossas posições bem definidas. Essa semana eu não vou entrar na polêmica, mas uma pastora foi presa. E o interessante é que pegaram uma pregação, editaram a pregação, descontextualizaram e criaram uma grande dificuldade. Irmãos,
Nós temos que amar e respeitar as pessoas, mas nós não podemos abrir mão das nossas identidades como servos e servas do Senhor. Toda vez que nós nos fazemos amigos do mundo, nós estaremos desagradando ao Senhor. A história da igreja, como eu disse, caminha de mão dadas com a história do homem. E todos aqueles que sempre obedeceram e fizeram a vontade do Senhor, automaticamente foram pessoas impopulares por o mundo. E o Senhor Jesus nos alertou a respeito disso. Então, a primeira lição que o texto nos traz, que se nós quisermos ser amigos do mundo, nós nos constituiremos inimigos de Deus. E nós temos que vigiar aonde nós vamos, o que nós falamos, como nós nos comportamos, para que o nosso testemunho possa alcançar os corações. A gente acha que não, mas nós estamos sendo observados. E a palavra do Senhor continua falando, né? Ou supondes que em vão vos afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, o que Ele habita em nós. Irmãos, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós e que o Espírito de Deus, Ele habita em nós. Essa palavra, ciúmes, também pode ser traduzida no grego como zelo. Então, se no primeiro momento a palavra nos diz que nós temos que vigiarmos, porque aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus, depois a palavra nos diz que o Espírito Santo de Deus tem ciúme de nós, Ele tem zelo de nós. E nós não podemos estar de qualquer forma despreparados na presença do Senhor. Por quê? Porque nós temos uma propriedade. Nós somos propriedade do Senhor. E muito tem se falado de batalha espiritual, de tantos temas a respeito disso, mas o segredo de vencer o inimigo é a obediência e submissão ao Senhor. E para que nós possamos ser usados pelo Espírito Santo, possamos ter essa instrumentalidade nas mãos do Senhor, nós temos que estar preparados espiritualmente na obediência, na santificação, naquela posição que agrada o Senhor. Sabe, eu tenho muitas experiências com o diabo, infelizmente, porque Deus tem me chamado, cada um tem o seu dom, o seu ministério. Eu sou uma pessoa que tenho chamado para orar pelas pessoas, para interceder pelas pessoas, e muitas vezes eu me coloco em embates espirituais muito desagradáveis. Eu tive uma experiência no Rio há um tempo, na época eu ainda era seminarista, eu saí da minha igreja com um irmão, seminarista também. Era domingo e nós fomos fazer um churrasco. E nós já tínhamos quase tudo preparado, fomos ao supermercado fazer a compra da carne, compramos tudo, mas não tinha carvão. E só tinha um lugar onde vendia carvão. Era numa loja de artigos religiosos de uma outra religião, que eu não vou falar o nome para não ofender os nossos irmãos que pensam diferente de nós. E eu olhei para ele, ele olhou para mim, a lojinha estava lá com aquele monte de imagem dentro, não são imagens católicas, outro tipo de imagem, que no Rio de Janeiro tem muito. E eu falei assim, olha, amigo, tudo é santificado pela oração e pela ação de graça. É carvão, vamos orar, vamos santificar e vamos lá comprar. E naquele dia nós entramos com Bíblia, com roupinha social naquela loja de artigos religiosos. E as pessoas que trabalhavam lá, quando viram nós, já tomaram um choque, né? Porque domingo de manhã, 2 crentes entrando numa loja daquele tipo, acharam que nós iríamos importuná-los. Mas nós entramos, compramos o nosso carvão, agradecemos, abençoamos eles e fomos embora. E na hora que eu estava indo embora, eu reparei que um dos jovens que me atendeu, ele ficou muito encantado, porque ele achou que eu, como crente, iria afrontá-lo, ia desrespeitá-lo, ia ser impertinente. Mas não apenas comprei o carvão, como abençoei eles e fui embora. Interessante que naquela noite eu tive um sonho. E eu tive um sonho onde eu entrava pela porta daquela loja de artigos religiosos. Dá vontade de falar, mas irmãos, em casa eu não posso falar para não ofender os nossos irmãos de outras religiões. E quando eu entrei naquela loja, eu tive um sonho que eu entrava pelaquela loja e tinha uma imagem de uma entidade. E na hora que eu entrava, aquela imagem, ela tomava vida e se transformava num homem, um senhor negro, já com seus 50 e poucos anos. E ele falava assim para mim, olha,
Você não mexe com ele não, porque ele é nosso, ele é meu. E eu olhava para aquela entidade, para aquele homem, e falava assim: olha, que o Senhor te repreenda, Satanás. Essa vida pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E naquele momento, aquele homem, ele deu um grito e voltou e se tornou novamente aquela imagem. E eu acordei daquele sonho até meio assustado. E comentei com meu amigo, que também era seminarista, que no dia foi comprar carvão comigo. E eu continuei orando por aquele jovem, porque eu já orava um tempo por aquele jovem, eu conheci ele de vista. Só que interessante é que, um mês depois, um vizinho meu, que me perseguia para comprar um carro dele, eu não queria comprar um carro, porque era um carro velho, ele perturbava, mas tanto ele me perturbou que eu falei assim: o que você quer que eu faça? Não, vamos lá ver comigo o carro, porque o carro está numa funilaria. Aí me pegou e me levou no carro, porque o carro estava fazendo uma pintura. E quando nós chegamos naquele lugar, eu tomei um susto, irmãos, porque aquela oficina, aquela funilaria ficava num terreno muito grande. Mas aquele terreno era um terreiro de uma outra religião. E à medida que nós entramos naquele lugar e olhava para os muros, tinha cartolas, tinha tridentes, tinha crânio, tinha vasos, tinha muitos artigos religiosos, capa preta, vermelha, aquele negócio terrível. E eu percebi que aquele espaço não era apenas uma oficina de funilaria. Eu entendi que se de dia aquilo era uma oficina, à noite deveria ser um terreiro. E quando ele foi me apresentar para o rapaz, para o senhor que estava fazendo o reparo, quando eu olhei para aquele senhor, eu tomei um choque. Porque aquele homem que eu me deparei era exatamente o mesmo homem que eu conheci no sonho um mês atrás. E aquele homem era um sacerdote daquela religião, que eu não vou me referir por respeito aos irmãos de outras religiões. E naquele momento eu tomei um choque, porque eu entendi que aquele sonho tinha sido um sonho espiritual, aonde o Senhor estava me mostrando como as coisas dele são sérias. Às vezes, espiritualmente, nós somos colocados por Deus em embates em favor de outras pessoas, por um filho, por um marido, por uma esposa, por um amigo de trabalho, por um familiar. E nós, no momento em que nós oramos, nós não temos noção do que acontece no reino espiritual. E naquele dia eu tive uma lição muito grande. A primeira lição, que nós não devemos fazer a obra do Senhor de qualquer forma. E a segunda lição, nem tudo é coincidência. Aquilo foi o momento em que o Senhor estava me mostrando como era importante eu orar pelas pessoas e como a minha oração incomodava o inferno. Talvez aquele rapaz, talvez não, certamente, o pai dele, a mãe dele, os avós, não servem ao Senhor. E ele não tem quem ore por ele. E talvez naquele momento, naquela época, eu fosse a única pessoa que estivesse orando por ele. E naquele momento o Senhor mostrou, de uma forma muito prática, como as nossas orações alcançam o coração de Deus. Como nós podemos influenciar espiritualmente as pessoas. Como nós podemos abençoar as pessoas através das nossas orações. Mas a palavra continua nos falando, né? Que antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha, se em primeiro lugar, nós, quando somos amigos do mundo, nos tornamos inimigos de Deus, nós aprendemos em segundo lugar, né, que o Espírito Santo que habita em nós tem ciúme de nós não podemos andar de qualquer forma. E em terceiro lugar, nós aprendemos que aquele que é humilde é exaltado por Deus, mas aquele que é soberbo, ele é abatido por Deus. O que eu quero dizer com isso? Que através da humildade, da submissão, da obediência a Deus, nós podemos ter grandes vitórias.
vitórias espirituais, vitórias materiais, vitórias em todas as áreas da nossa vida, porque é o Senhor que provê todas as coisas. Existem situações que não dependem de nós, né? Por exemplo, a entrevista de emprego, o resultado de um exame, se você vai vencer ou não uma enfermidade, né? Relações conjugais, às vezes o coração de um está voltado para a reconciliação, o coração do outro não está voltado. Tantas coisas, né? Um filho que se afasta de casa, se afasta dos pais e quer viver a vida dele, o pai e a mãe estão preocupados porque sabe que o filho vai quebrar a cara, que a filha vai quebrar a cara, mas não tem o que ser feito. Essas situações podem ser vencidas através da oração, através da santificação, através da humildade. E com relação a essa passagem, me faz lembrar do episódio em que Saul, né, ele deveria esperar Samuel para que, na iminência de uma guerra, fosse levantada uma oferta ao Senhor. Essa oferta seria um holocausto, um sacrifício. E naquele momento, Saul, ele era um homem muito soberbo, e ele não espera o sacerdote, ele faz aquilo que apenas um sacerdote poderia fazer, ele faz um sacrifício ao Senhor. E quando o sacerdote Samuel chega e Samuel olha aquilo, Samuel repreende ele e fala assim: poxa, você tinha que ter me esperado. E Deus fala assim: eu rejeitei a Saul, porque eu quero obediência e não sacrifício. Irmãos, a humildade, a obediência são as ferramentas que nos fazem ter vitória. Às vezes nós estamos tão cansados, tão arrebentados, tão moídos, que nos falta a força para orar, a força para vir para a igreja, a força de falar do amor de Deus para outras pessoas. Mas o simples fato de você não retroceder, de você continuar obediente, de você continuar firme nas promessas do Senhor, esse simples fato é um atestado, é um carimbo de que você vai ser vitorioso. Porque o Senhor, Ele espera de nós obediência, submissão. Interessante que um pouquinho mais para frente nós vamos ver aqui nessa própria palavra o segredo de vencer o inimigo. A palavra continua dizendo o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, o segredo de vencer o inimigo não está em saber quem é o líder, por onde ele entrou, qual é o nome, né? Quem foi seu avô, seu bisavô, seu pai, sua mãe, né? Quem morou na sua casa antes de você. O segredo de vencer o diabo está resistir à tentação. E aqui eu iria discorrer a leitura bíblica, mas eu vou destacar 3 momentos para ser mais sucinto aos irmãos. 3 momentos que eu separei que mostram como a obediência ao Senhor e o rejeitar o inimigo deram vitória para o povo de Deus. O primeiro exemplo que eu vou dar está em Lucas 4, do 1 ao 13. Nessa passagem bíblica, a palavra nos fala que Jesus foi levado pelo Espírito de Deus para o deserto para ser tentado. Olha que interessante. O Senhor levou o seu próprio Filho Jesus ao deserto para ser tentado. E naquele momento, por 3 momentos o inimigo tenta ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, através de sua palavra, ele não apenas se estabelece, como ele vence o inimigo, resistindo à tentação. O segundo momento que eu vejo aqui na palavra é o momento de Gênesis 39, do 12 ao 7. O momento em que José, ele é tentado pela esposa de Potifar, que queria ter com ele relações sexuais. Mas essa palavra é uma palavra tão interessante, que eu vou abrir para os irmãos aqui. Olha a resposta de José, olha que coisa maravilhosa. 39, 12. Olha o que José responde à esposa de Potifar. Gênesis 39, 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor
pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em sua casa, pois tudo o que tem me passou às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha, irmãos, que coisa linda. A preocupação de José, no primeiro momento, estava em pecar contra o seu Deus e pecar contra o seu senhor, Potifar. E a palavra diz que a esposa de Potifar chegou a agarrá-lo, de maneira que José, para fugir dela, ele fugiu nu, porque ela segurou as suas vestes, e ele correu dela, ele fugiu dela. Olha que exemplo também de como ele venceu a tentação resistindo ao diabo, né? E certamente aquela mulher era uma mulher bonita. E o segundo exemplo que nós vemos, né, em Gênesis capítulo 4, versículo 7, quando Deus fala com Caim, né? Deus fala assim: Caim, por que decai o seu semblante? Por que você está com o rosto fechado? Se você fizer o que é bom, você e sua oferta não serão aceitas. Mas olha, o pecado jaz à porta, mas cabe você dominar o desejo do seu coração. Então nós vemos 3 exemplos. O primeiro exemplo do Senhor Jesus, que em todas as coisas foi tentado, mas venceu o inimigo pelo poder da sua palavra. Ele resistiu ao diabo. O segundo exemplo que nós vemos é o de José. Ele diz: eu não posso pecar contra o meu Senhor, Deus, e contra Potifar, e vence o pecado. E o terceiro exemplo é o exemplo de Caim, que mesmo sendo aconselhado por Deus, ele fracassa e se rende ao pecado, né? Porque ele mata o seu irmão. Mas a palavra do Senhor continua nos dizendo o seguinte: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistiu o diabo, ele fugirá de vós. E aqui o Senhor, ele nos dá alguns conselhos. O primeiro conselho que o Senhor nos dá é: sujeitai-vos a Deus e resistiu o diabo, ele fugirá de vós. O segundo conselho: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Se num primeiro momento é necessário nós resistirmos ao diabo, num segundo momento é necessário que nós venhamos nos achegar ao Senhor. Porque apenas se nós estivermos próximos ao Senhor, nós teremos forças para vencer o pecado, vencermos a carne e vencermos o mundo. E assim automaticamente nós venceremos o inimigo. Lembra de Israel? O inimigo não poderia prevalecer contra Israel. Porém, Balaão deu o segredo para que Israel pecasse. Se os homens de Israel não tivessem cedido à tentação, eles jamais seriam vencidos em guerra. Mas como o diabo encontrou uma brecha por onde pôde minar a santificação deles, eles foram derrotados. Então, o primeiro conselho de Deus para nós: sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Segundo conselho: chegai-vos a Deus e ele vos chegará a vós outros. E o terceiro conselho: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Como é que está as suas mãos hoje? Você tem feito coisas que desagradam ao Senhor ou você tem feito coisas que agradam ao Senhor? O pastor Francisco nessa manhã falou a respeito da característica do salvo, né? Que é o fruto. Você tem dado fruto? Às vezes o fruto que você pode dar para o Senhor não é necessariamente carregar um saco de cimento na missão, mas é estar orando por um familiar que está doente. Às vezes o fruto que você pode dar é estar falando do amor de Deus com um colega de trabalho. Às vezes o fruto que você pode dar é estar cuidando da sua mãe idosa, que todo mês briga, né?
tem 4, 5 filhos, ninguém quer ficar com o pai e com a mãe, fica brigando todo mundo entre si para ver quem vai ficar com o pai e com a mãe. Mas chega na igreja, né, quer agradar a Deus. Quantos frutos nós podemos dar? E às vezes a gente acha que dar frutos é pegar um microfone para praça pública, arrebentar a boca do balão, mas não. Muitas vezes os frutos que nós podemos dar, que glorificam e alegram o coração de Deus, são coisas simples. E são coisas que permanecem. Você quer ver só? Hoje é dia dos pais. Como tem o dia das mães, tem o dia dos pais. Você que é pai, daqui a 20, 30, 40, sei lá quantos anos, Deus, se a igreja não for arrebatada antes, um dia Deus vai te levar. E o seu filho vai ter lembranças a respeito de você. Quais são as lembranças que o seu filho, que a sua filha vai ter ao seu respeito? Lembranças boas, lembranças ruins? Isso, de certa forma, não é glorificar o nome de Deus? Você que é pai de menina, olha que coisa maravilhosa, sua filha, quando chegar nos seus 25 anos por aí, pensar assim, não, eu quero casar com um homem que seja igual ao meu pai, porque meu pai é um bom marido, meu pai, ele ama Jesus, o meu pai alegra o coração do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Isso não é servir a Deus, isso não é glorificar o nome do Senhor, ser um bom pai, ser uma boa mãe. E às vezes nós achamos que glorificamos o nome do Senhor carregando pedras nas costas, mas tantas coisas simples glorificam o nome do Senhor em nossas vidas. Nós podemos ser útil para o Senhor, sendo um bom profissional, sendo um bom marido, uma boa esposa, um bom servo, né? E o pastor Francisco estava muito certo a respeito disso que ele falou hoje. Gente, o Senhor tem nos chamado para uma grande obra. Aqui na casa do Senhor tem lugar para todo mundo. Às vezes você acha que você não canta bem, tudo bem, mas você pode ficar na porta. Às vezes você é tímido para ficar na porta, mas teu irmão Marcos lá, ajuda ele a arrumar a igreja. Às vezes você não gosta de arrumar a igreja, tem tanto irmão evangelizando, vai evangelizar. Às vezes você não gosta de evangelizar, vai cuidar das crianças. Ah, mas eu não gosto de criança é chata. Vai arrumar, ajudar a cozinhar alguma coisa para a missão. Na obra do Senhor tem lugar para todo mundo. O pastor Francisco está certo, a gente não pode ficar parado. E se Deus tem falado do seu coração, eu te até dou um conselho. Procura o pastor Sandro e fala assim, pastor Sandro, eu quero ser útil na obra do Senhor, só não sei o que eu faço. Vocês vão conversar, vocês vão orar e com certeza Deus vai dar uma direção para você. E então, olha só. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Essa parte fala também a respeito do ânimo dobre e a purificação do coração. O que é o ânimo dobre? É aquela pessoa que ela é inconstante, né? A palavra do Senhor nos diz, na carta de Apocalipse, o seguinte: quem me dera fosse quente ou morno, quente ou frio, mas porque é morno, eu vou vomitar-te-á da minha boca, assim diz o Senhor. Gente, a coisa pior do mundo é um crente inconstante. Eu não sei o que Deus confiou a você, mas se Deus confiou algo a você, seja constante naquilo. Eu lembro que na minha adolescência, eu não tinha ido para o seminário ainda, eu estou com 40 anos, eu morava em Vitória, no Espírito Santo nessa época, eu estava fazendo faculdade de comunicação social, e eu e um amigo meu chamado Rodrigo. E era muito engraçado que a gente botava nossa roupinha social, nossa Bíblia, e o pastor gostava, porque o pastor não tinha tempo de visitar os irmãos todos, e o Rodrigo, ele era instrumentista, ele tocava violão, e eu sempre fui um evangelista, né? Alguém que sempre foi de visitar, de orar, de ligar, de orar junto, de chorar junto, de cuidar das pessoas, é o chamado pastoral que Deus tem para a minha vida. E a gente fazia a obra do Senhor constantemente. O Rodrigo pegava o violão dele, eu pegava a minha Bíblia, e a gente ia visitar as idosas, os doentes, os enfermos.
e nisso o nome do Senhor era glorificado. Mas o meu amigo Rodrigo, ele tinha um problema de saúde muito sério. Ele tinha uma falência nos seus rins. E ele, toda semana, 2 vezes por semana, ele ficava acho que 4 ou 6 horas na máquina de hemodiálise. E na época nós morávamos em Jardim Cambori, em Vitória. E ele fazia esse tratamento na Serra. E ele até tinha carro para ir, mas ele não ia de carro, ele tinha que ir de ônibus, porque às vezes ele voltava tão fraco de lá que era ruim para ele dirigir. Mas a obra que nós fazíamos, ela era muito relevante para a igreja, porque o pastor não dava conta de todo mundo. Então, quem visitava os enfermos, os idosos, que ninguém queria ficar ouvindo, éramos nós dois. E um dia, desculpa, irmãos, eu fiquei emocionado. O meu amigo Rodrigo, ele procurou o pastor e falou assim: pastor, acabou, não quero ser mais um obreiro do Senhor. Aí o pastor virou para ele e falou assim: por que, rapaz, você não quer mais fazer a obra do Senhor? Aí ele olhou para o pastor e falou assim: pastor, eu não estou aguentando comigo. Eu já orei, já pedi, já clamei a Deus para Ele me curar. Como é que eu vou continuar fazendo a obra do Senhor, pastor? Se 2 vezes por semana eu fico 4, 6 horas preso numa máquina. Pastor, tem 2 anos que eu não urino. Tinha 2 anos que ele não urinava, porque a hemodiálise, ela filtra o sangue, né? Então, as impurezas são filtradas através da máquina. Quem filtra as impurezas dos nossos sangues, realmente, entre outros órgãos, é o rim. E o rim é responsável pela urina. E o pastor falou assim: mas rapaz, o que está acontecendo? Ele falou: está acontecendo, pastor, que eu não estou aguentando mais comigo. Como é que eu vou fazer a obra de Deus? Se eu não estou aguentando comigo, como é que eu vou dar assistência para outras pessoas? Aí o pastor falou para esse rapaz: isso não tem nada a ver. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, vamos continuar fazendo a obra do Senhor devagarinho. E através daquela obra, muitas pessoas foram abençoadas por Deus. Porque eu e ele, a gente ia em asilo, a gente ia em lugares de pessoas muito carentes, nós visitávamos os idosos e ninguém queria visitar o idoso, porque o idoso fala muito. E ninguém tem paciência para ouvir o idoso, e a gente tinha. E aqui fala a respeito do ânimo doble. Mas graças a Deus, o meu amigo Rodrigo, com toda a dificuldade que ele tinha, ele sempre foi constante no Senhor. E teve um dia que Deus levou ele. Mas isso é que o Senhor quer de mim, quer de você. Vai ter momentos em que eu e você não vamos estar nos aguentando. Nós vamos estar cansados, nós vamos estar feridos, nós vamos estar abatidos. Mas nesse momento, eu e você temos que dizer o que Neemias falou para Sanbalate e para Tobias. O que Neemias falou? O Senhor me chamou para uma grande obra e eu não posso o quê? Eu não posso parar. Vamos repetir comigo? O Senhor me chamou para uma grande obra e eu não posso parar. E depois do ânimo dobre, o Senhor nos dá um conselho, que nós viemos purificar o que? Os nossos corações. E qual é a única forma que um homem pode ser purificado do pecado? É através do sangue de Jesus. E que nós possamos nos agarrar nesse recurso que nós temos, né?
O sangue de Jesus tem poder para curar enfermos, para salvar o pecador, para ressuscitar mortos, para curar os corações. Às vezes, eu lembro que eu fazia um preparatório para concurso e um professor perguntou, um professor de direito administrativo, quando a gente morre. E eu respondi na aula: nós morremos quando nós deixamos de viver. E as pessoas, os colegas, começaram a rir. Mas não é verdade, irmãos. Às vezes a gente acha que a gente morre quando nós fechamos os nossos olhos, mas muitas vezes nós morremos quando nós deixamos de acreditar em Deus, nós deixamos de acreditar nas promessas do Senhor, nós deixamos de acreditar no que Deus pode fazer por mim, pode fazer por você. E aqui o Senhor nos fala que nós não devemos ter um ânimo dobre, nós não devemos ser inconstantes, e nós precisamos lavar os nossos corações, purificar os nossos corações. Então o Senhor dá mais um conselho para nós: afligi-vos e lamentai, chorai, converta vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, o pecado, ele tem que doer em nós. O pecado, ele tem que trazer lágrimas. O pecado tem que trazer confrontos. O pecado tem que trazer arrependimento. Se você não sente tristeza com o seu pecado, você tem que fazer uma retrospectiva da sua vida e se consertar com Deus. Se você não sente tristeza pelo seu pecado, busque a Deus, ore ao Senhor, se conserte com o Senhor. Eu tenho muita preocupação com relação às vezes em que eu tenho oportunidade de trazer a palavra para os irmãos. E os irmãos que são da igreja, que são mais constantes no culto, podem até ter percebido que eu sempre falo a respeito de arrebatamento da igreja, a respeito de volta de Jesus, porque essa é a principal obrigação de um pregador. Irmãos, nós precisamos nos afligir, nós precisamos lamentar, nós precisamos chorar, nós precisamos converter o nosso riso em pranto e a nossa alegria em tristeza. Nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor, porque os dias são maus. Tem muitos irmãos que não acreditam na volta do Senhor Jesus. Tem muitos irmãos que não acreditam no arrebatamento da igreja. Mas o arrebatamento da igreja e a volta do Senhor será como nos dias de Noé. Casavam-se e davam-se em casamento, faziam negócios, até que veio o dilúvio e pegou a muitos de surpresa. O Senhor brevemente voltará e não tardará. E se nós não convertermos os nossos corações, se nós não nos consertarmos, se nós não nos alinharmos com os propósitos, com a vontade de Deus em nossa vida, nós vamos ser pegos como aquelas 5 virgens que eram imprudentes, que não tinham em suas lâmpadas o óleo do Espírito Santo. E por último a palavra fala: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Olha que interessante. Antes Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmãos, vamos nos humilhar na presença do Senhor. Outro dia eu cheguei no meu quarto e peguei o meu filho pregando para os dinossauros dele. Meu filho tem uns 50 dinossauros. Ele pegou os dinossaurozinhos, botou no chão, e eu cheguei e ele estava pregando para os dinossauros dele. Seria bom que ele estivesse pregando para os colegas na escolinha, mas os colegas da escolinha não estão juntos por causa da epidemia, estão assistindo aulas online. Esse desejo tem que estar no nosso coração. Então,
Dessa palavra nós tiramos algumas lições. A primeira lição que nós tiramos dessa palavra: que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. A segunda lição é que o Espírito Santo de Deus tem ciúme de nós e por esse motivo nós não podemos estar de qualquer maneira na presença do Senhor. A terceira lição é que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então é necessário que nós nos humilhamos na presença do Senhor para que Ele nos exalte. E por último, se nós resistirmos, viemos a nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo, se nós nos achegarmos a Deus, se nós purificarmos as nossas mãos, se nós limparmos o nosso coração, se nós nos afligirmos, se nós nos lamentarmos, se nós chorarmos, nós seremos exaltados por Deus. Talvez você não seja exaltado sendo curado da sua doença, talvez você não seja exaltado tendo seu familiar que partiu por causa da Covid voltando à vida, talvez você não seja exaltado, com tantas outras maneiras que você gostaria de ser exaltado, mas uma coisa é certa: se você estiver preparado por o dia que o Senhor te chamar, você terá uma exaltação que será eterna. Depois que você entrar no céu, ninguém te tira de lá. Não importa se você é alguém que viveu 2 anos, 1 mês, ou não importa se você é alguém que está com 97 anos de idade. A eternidade é muito tempo, seja para o céu ou seja para o inferno. A exaltação que Deus tem para nós vai ser estar na presença dEle durante toda a eternidade. Vai ser estar no lugar onde Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, onde Ele restaurará todas as coisas, aonde você poderá andar de mão dadas com Jesus, aonde você poderá ter a alegria da presença do Senhor sem interferência do pecado. Imagino que se você for muito apaixonado por Jesus, o Senhor vai ter que botar uns anjos lá para poder, se você ficar muito agarrado hoje, falar assim, sai um pouquinho de lado, porque Jesus tem que trabalhar aqui. Estou brincando, irmãos. Mas, certamente, essa exaltação que Deus tem para os humildes, não é uma exaltação apenas de ordem natural. Deus pode curar, Deus pode salvar, Deus pode abrir porta de emprego, Deus pode restaurar casamento, Deus pode resgatar filhos e netos, mas a maior exaltação que Deus tem para o homem é a vida eterna. E a vida eterna, ela só vai ser conquistada se nós formos fiéis ao Senhor até o fim. Eu tinha um professor no seminário, que ele já faleceu, que ele dizia o seguinte: começar bem é fácil, difícil é continuar bem. Irmãos, se você continuou, se você chegou até aqui, se mantenha firme, porque a volta do Senhor breve acontecerá e não tardará. Não seja pego de surpresa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor fortaleça o seu coração e que você possa ser constante na obra do Senhor. Amém? Vou estar orando ainda, pedindo que o Senhor esteja nos abençoando. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos. Te pedimos, Pai, que aplique a Tua palavra aos nossos corações, que as 5 lições que nós aprendemos hoje possam estar presentes em nossos corações e que possamos, Senhor, não ser amigo do mundo, que possamos a cada dia nos lembrar que o Teu Espírito Santo tem ciúme de nós e é necessário que estejamos em dia com o Senhor, que é necessário nos humilharmos na presença do Senhor, que possamos nos lembrar, Senhor, que se nós resistirmos ao diabo, nós seremos vitoriosos e que o Senhor exaltará aqueles que se humilham e que são submissos à Tua vontade. Te pedimos, Pai, que despede-nos da Tua casa, mas na Tua presença. Abençoa os atos do culto que se seguem com a irmã Iracema, ou com quem for pregar, com os irmãos do louvor, com a Tua igreja.
e abençoa o pastor Sandro, nossos irmãos que estão fazendo a tua obra. Assim nós te adoramos e bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, você que está aqui conosco, você que está em casa, que Deus te abençoe, que Deus fortaleça o teu coração e te